Está começando o 4º ano do ensino fundamental. Vem aí, Ciências Humanas. Bom dia, crianças, tudo bem? Passaram bem? Nós estamos aqui para mais uma aula de Geografia, professora Fabíola. A nossa aula vai ser bem rapidinho, um piscar de olhos. Portanto, eu vou pedir para você já se organizar. Pegue o caderninho que está com você aí na sua casa, o seu estojo, sente direitinho, se organize, né? Tenha aí um ambiente bem tranquilo, manda a preguiça embora e vamos ao trabalho, que hoje a nossa aula ela vai ser bem legal e bem rapidinho, ok? Bom, nós sempre temos que saber aonde nós queremos chegar, né? Então, o objetivo da nossa aula de hoje serão 2. O primeiro deles é identificar um dos movimentos que a Terra realiza. A Terra, o nosso planeta, certo? E o segundo é compreender as consequências do movimento de rotação. Palavrinha nova, né? Mas vocês vão entender o que significa então esse movimento de rotação, por que nós chamamos ele assim, ok? Todo mundo preparado? Então vamos começar. Olha, para que a gente consiga entender tudo isso, eu trouxe aqui para vocês uma situação que está acontecendo com um colega nosso. Ele mora aqui no Brasil, não aqui na nossa cidade, e aconteceu o seguinte: recentemente, minha amiga Karina se mudou para a China. Sinto muitas saudades, mas toda vez que eu tento falar com ela, lá está de noite e ela está dormindo. Por que será que isso acontece? Boa pergunta. Por que isso acontece? Por que em alguns lugares fica de dia e outros ficam à noite? Vocês já ouviram falar sobre isso? Já escutaram esse assunto de que aqui no Brasil é dia, em um outro país é noite? Já precisaram conversar com alguém que estivesse fora do nosso país, aqui do Brasil, e porventura o horário não deu certo? Vocês tiveram que esperar um pouco? Olha, a professora, já vi em filmes essas diferenças de horário. E para que a gente consiga entender melhor ainda, a professora trouxe o nosso globo. Lembra lá na nossa primeira aula o quanto eu falei que o globo seria um ótimo instrumento para nos ajudar a entender a geografia? Exatamente. O globo, então, é essa representação bem reduzida do nosso planeta. Porque quando nós estamos aqui inseridos dentro do planeta, nós não conseguimos ter essa visualização. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos localizar aonde é a China. Olha só, aqui está escrito China e a professora vai colocar um post-it para que fique fácil a visualização de vocês, ok? Então, é aqui que a Karina se encontra. E nós vamos localizar o Brasil. Aqui está o Brasil. A professora vai colocar então o post-it verde em cima do Brasil. Olha só, vocês já podem ter uma noção de que quando a professora coloca o dedo no post-it do Brasil e o dedo no post-it da China, olha, é o lado oposto, vocês estão vendo? A China fica do outro lado do nosso planeta e o Brasil aqui. Então percebam que o Brasil, ele está no continente americano, né? Essa porção imersa de terra circundada por oceanos, e a China está aqui, ó, no continente asiático. Conseguiram perceber? E aí, para que a gente entenda melhor ainda, a professora trouxe a lanterna. A lanterna, ela vai representar o nosso Sol.
Claro que ela está representando porque o Sol é infinitamente maior que a Terra. Então, o que está acontecendo? Quando o nosso amigo está aqui no Brasil, ou seja, bem iluminado pela luz do Sol, ele não consegue falar com a Karina porque ela está lá do outro lado e lá está escuro. Mas por que a luz do Sol não consegue chegar no nosso planeta ao mesmo tempo? Toda ela. Vocês conseguem me entender? Olha, quando eu estou iluminando aqui, como que então o Sol faz para chegar lá na China? Será que é o Sol que se movimenta? Aí está o segredo. Não é o Sol que se movimenta, é o nosso planeta. A nossa Terra, ela está constantemente girando em torno dela mesma. Como isso, professora? Vocês vão experimentar. Levante aí no seu lugar aonde você está, fique em pezinho, não saia do seu lugar e dê um giro, somente levantando seus pés, sem trocar de posição. E é isso aí que a Terra faz. Ela não sai do seu lugar e apenas fica girando. Portanto, esse giro da Terra é responsável por essa distribuição, então, da luz solar por todo o planeta. E isso começou há muito tempo atrás, quando o universo surgiu e houve aquela grande explosão que deu origem a tudo. Acredita-se que os planetas, ao se chocarem, eles começaram então a realizar esse movimento. E então, nunca mais pararam. Ou seja, não é apenas o planeta Terra que está girando no universo. Todos os outros planetas também giram, cada um com a sua característica, cada um com o seu período de tempo determinado. E aqui, o nosso da Terra, ele dura 24 horas. A Terra leva, então, 24 horas para terminar esse giro em torno dela mesma. Por isso que, quando a China está recebendo a luz do Sol, e aqui é dia, nesta porção que está aqui, mais escura, é noite. E eles estão dormindo. E aí, quando ela começa a iluminar o Brasil, e então é dia aqui no Brasil, é a China e todos esses outros continentes que estão aqui na parte escura, que estão dormindo. E isso acontece sucessivamente. Por isso nós chamamos de sucessão dos dias e das noites, porque o tempo, ele não para, né? Ele continua. Vem o dia, chega a noite, amanhece outro dia, ou seja, o tempo, ele não volta atrás, certo? Então, olhem só, aqui mais animado para vocês entenderem. A inclinação da Terra e o giro que ela está dando em torno dela mesma, chamado então de movimento de rotação. Portanto, as luzes do Sol iluminam a parte que está passando por ela e na parte contrária é noite. Portanto, fica dia no lugar que recebe a luz. É por isso que nós temos essa impressão de que é o Sol que se movimenta no nosso céu, mas na verdade não é. O Sol está paradinho. Quem está se movimentando é a nossa Terra, certo? Bom, mas por que a semana tem 7 dias? Como é que começou isso? Lembra lá, a professora explicou. Vem a noite, amanhece um outro dia e tudo assim sucessivamente, o tempo não volta atrás. Como que isso começou? Que ideia? Como é que foi que surgiu? Acredita-se que pelo ano 600 a.C., o povo babilônico que morava lá na Mesopotâmia, que hoje é a região do Iraque, eles sabiam muita coisa para o tempo deles, até porque eles não tinham tanta tecnologia à disposição,
e observavam muito o céu. Portanto, eles reparavam que a lua, ela levava 7 dias quando ela estava lá naquela posição de crescente. Então, ela levava 7 dias para começar a surgir no céu e ficar com aquela forma lá de meia-lua. Depois, ela levava 7 dias quando ela ficava bem cheinha, bem aparecendo no céu, bem gordinha. Depois, levava mais 7 dias para que ela fosse diminuindo no céu, que nós chamamos de lua minguante. Depois, mais 7 dias para que ela não aparecesse no céu. Eram as noites sem luar, as noites escuras, certo? Então, com tudo isso, eles começaram a entender que todo o período levava então 7 dias na lua crescente, 7 dias na lua cheia, 7 dias na lua minguante, 7 dias na lua nova. Então, quando voltava a ser crescente, significava que tinha passado um ciclo lunar completo. O que eles foram pensando então? Que o período de 7 dias, onde uma lua está passando de uma fase para outra, seria considerado a semana. Com isso, para se completar o mês, então, era necessário que a lua voltasse lá na fase inicial que eles haviam marcado. Portanto, a semana foi considerada assim, dividida no período de 7 dias. Também, o que acontecia naquele tempo? Eles observavam muito o céu, lembram? Eles avistavam a olho nu 7 planetas. Prof, mas aqui só tem 5. Exatamente, eles achavam que o Sol e a Lua também eram planetas. Claro que eles não tinham todo o conhecimento e todo o acesso à informação como nós temos hoje. Então, como eles avistavam 7 planetas a olho nu, ou seja, não precisavam de nenhuma ajuda de telescópio, como Saturno, Marte, Júpiter, Mercúrio, Vênus, mais o Sol e mais a Lua, completava o total de 7 também. Então, os primeiros nomes que os dias da semana receberam, foram para homenagear cada um desses planetas que eles passavam a observar. O ano passado nós tivemos esse fenômeno acontecendo novamente, mas claro que precisava de um céu aberto, sem nuvens, para que a gente pudesse contemplar então os 5 planetas vistos a olhos nus. Mas algumas pessoas conseguiram, outras não, depende muito da localidade, né? Da onde a gente mora, onde está localizado o nosso país, certo? A nossa cidade e tudo mais. Bom, então, hoje é terça-feira, né? O dia da nossa aula. Amanhã vai ser quarta, vem a quinta, a sexta, o sábado, o domingo. Semana que vem nós iniciamos com uma segunda, uma terça-feira de novo. E como que isso acontece? Como que nós não nos perdemos no tempo? Porque nós temos o nosso amigo calendário. O calendário, ele é esta organização sistemática dos dias da semana, junto com os dias do mês e os meses do ano. Portanto, o calendário, ele sempre terá o ano que nós estamos vivendo, as letras que vão significar os dias, portanto, D é o domingo, S é a da segunda, T é a terça-feira, Q é a quarta, o outro Q é a quinta, a letra S é a sexta e o outro S é o sábado. Então, quando vocês enxergam essas letrinhas, sim, é a abreviação dos dias da semana. E então começa a contar os dias daquele mês que nós estamos vivendo. É assim então que nós nos organizamos com os nossos planejamentos, com as nossas agendas, com tudo que nós temos que fazer. Portanto, os dias da semana ainda são organizados em 7 dias.
Claro que não, isso foi adotado depois de um certo tempo, porque teve povos que usaram semanas de 7, de 8, de 9 dias, mas depois de todos os estudos, de todos os calendários existentes, nós adotamos esse, que tem uma semana com 7 dias e o ano com 12 meses, ok? Então, vejam bem, nós estamos aqui. Aliás, nós não estamos aqui. A professora trouxe um calendário cheio para a gente conversar. Então, vejam bem, aqui está o mês, aqui o ano, como a professora falou, e aqui os dias do mês. Reparem que é mais ou menos 4 semanas que compõem o mês, como vocês podem ver, como as 4 fases da lua que a gente havia conversado. Claro que agora não dá bem certinho, a fase da lua já mudou e ainda nós estamos no mesmo mês, mas isso tudo serviu de base para que as coisas fossem combinadas e acontecessem. Então, janeiro, nós estávamos aonde mesmo? Em casa. Nós não tínhamos ainda iniciado as nossas aulas, estava todo mundo, ou que é em casa, né? Porque nós temos todos os nossos cuidados que devemos tomar. Então, nosso janeiro passou. Lá no dia 22 de fevereiro, as nossas aulas começaram, vocês estão lembrados? Então, aí o nosso mês de fevereiro também passou. Teve o carnaval, certo? Que também ficamos em casa. Agora, nós estamos no mês de março. O mês de março, ele ainda está acontecendo. Temos datas importantes no mês de março? Temos sim. Dia 8 de março é o Dia da Mulher. Dia 23 de março nós vamos trocar a nossa estação. O nosso verão vai dar tchau. E nós vamos começar o outono, que é uma outra estação aqui, né, onde nós moramos e onde nós vivemos. Então, é assim que nós contamos os dias, certo? Este calendário que a professora trouxe tem todos os nomes, ó, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Há calendários que comecem pelo domingo e há calendários que iniciam pela segunda-feira, que segundo a norma, a BNT aqui do nosso país, a segunda-feira também pode ser considerada o primeiro dia da semana, certo? Aqui está o calendário anual, para vocês avistarem com bastante cuidado todos os meses do ano. Então, iniciando em janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Cada um com os seus compromissos do mês, ok? Bom, e agora? Será que nós conseguimos ajudar a explicar para o nosso amigo o que é que está acontecendo que ele não consegue falar com a Karina? Conseguimos sim, né? Nós vamos explicar para ele o quê? Que ele não consegue conversar com sua amiga Karina devido ao movimento de rotação que a Terra realiza em torno dela mesma. Ou seja, por ela girar em torno do seu eixo, a luz solar ela chega em um determinado local por um período. E graças a Deus isso acontece, senão seria eternamente dia num lado e eternamente noite no outro, o que impossibilitaria, né, a vida e muitas outras coisas. Então, nós temos que dizer para eles mandarem mensagem de textos, combinarem um horário que não fique tão complicado para os dois, para que eles possam conversar e conseguir matar a saudade, ok? Lembra lá no início que a professora falou que nós teremos um minutinho, né, para que a gente possa anotar, registrar tudo que nós estamos vendo nesta aula. Por quê? Porque você vai precisar disso para depois você resolver a sua tarefa, que também vai para a sua casa, que é a tarefa aqui da nossa aula de hoje. Então, chegou esse momento. Pegue o seu caderno, organiza ele bem direitinho, que nós vamos começar o registro da nossa aula de hoje.
Olha, se o seu caderno está com uma folha novinha, totalmente branca, não tem problema, escreve lá a geografia no início da página. Agora, professora, tem já uma anotação. O que eu faço? Passa um traço bem bonito, com uma lápis de cor da sua preferência e separa bem o que já aconteceu do que nós vamos fazer agora, ok? Lembrando que para cada linha que a professora trouxe escrito aqui, você pula uma linha aí do seu caderno, para não misturar tudo, a pergunta com a resposta e você ficar sem entender, ok? Então coloca lá geografia, coloca a data de hoje e a pergunta que nós temos é: o que aprendemos hoje? Quais foram os nossos objetivos? Consegue lembrar? A professora trouxe eles aqui. Então, com uma letra bem bonita, vocês vão começar a escrever tudo isso que está aparecendo no quadro, ok? Eu vou dando mais uma explicação e vocês vão anotando aí, tá? Portanto, o primeiro objetivo que nós tínhamos da nossa aula de hoje, né? Porque nós sempre temos que saber aonde nós queremos chegar com o nosso conhecimento. O primeiro deles era identificar um dos movimentos que a Terra realiza. Bom, acabamos de conversar sobre ele. É o movimento de rotação, que é aquele movimento que a Terra realiza em torno dela mesma. Agora que a prof está toda aqui em pé, você pode levantar também e dar o seu giro novamente para você entender bem que a Terra não sai do lugar. Ela gira em torno dela mesma. Exatamente. Ela até faz outros movimentos, mas nós veremos isso em um outro momento. Então, o segundo objetivo é compreender as consequências do movimento de rotação. Tem consequência? Claro que tem. Lembra que a professora conversou? Se a Terra não se movimenta, fica eternamente dia de um lado e eternamente noite do outro. Portanto, a consequência do movimento de rotação é a sucessão dos dias e das noites. Por que nós usamos a palavra sucessão? Porque elas acontecem em seguida. Passa um dia, vem a noite, e outro dia, e outra noite, e outro dia, e outra noite. Assim sucessivamente, certo? Então, como resposta, você vai anotar lá o dia e a noite, ok? Lembrem-se, pulando uma linha em cada frase que a professora trouxe para vocês, tá ok? Letra bem bonita, um capricho bem bonito para que você possa recorrer aqui quando nós estivermos fazendo a tarefa, quando você estiver fazendo a sua tarefa, tudo bem? Agora a professora vai explicar para vocês como será a nossa primeira tarefa da nossa aula de hoje. Então vocês vão identificar lá no material que vocês trouxeram da escola que tem escrito Geografia, quarto ano. Então essa corresponde à nossa aula de hoje. Vai estar lá, aula 1, sucessão dos dias e das noites. Você vai colocar tudo com muito capricho, letra bem bonita, o seu nome, o nome da sua escola e vai pedir a ajuda da mamãe para colocar a data, o dia que você está fazendo essa tarefa, ok? Tá lá, número 1. Agora é com você. Desembaralhe as letras e escreva na linha o nome do movimento que a Terra realiza em torno dela mesma. Viu como foi muito importante as nossas anotações? Agora você vai buscar lá no seu caderno e vai achar o seu nominho com a ajuda dessas letrinhas aqui todas embaralhadas e vai escrever na linha indicada como se chama esse movimento que a Terra faz. A segunda atividade diz assim: pensando e escrevendo, anote as atividades que você realiza ao longo da semana, durante o dia e durante a noite. Então,
Aqui estão o menininho e a menininha e abaixo todos os dias da semana. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Aí tem o solzinho com a nuvem, representando o período do dia. E as nuvenzinhas dormindo, representando o período da noite. Você vai sentar, vai pensar e vai escrever o que você realiza na segunda-feira no período do dia. E o que você realiza lá na segunda-feira no período da noite. Agora nós estamos com uma rotina bem modificada, não é mesmo? Porque nós não podemos sair de casa, nós estamos tomando todos os cuidados devido ao Covid. Então, você pode até lembrar como que era a sua rotina antes, né? Você tinha um dia específico, você fazia um futebol, ia visitar a vovó, ou saía com a mãe em algum lugar específico? Pode usar dessa lembrança e colocar lá que toda segunda-feira você jogava futebol, toda segunda-feira você visitava alguém. Pode anotar, não tem problema. E junto outras atividades que vocês quiserem também. Lá no domingo, se sai, se passeia, se fica em família, coloca tudo isso bem organizadinho, ok? Pode colorir os desenhos, sempre com muito capricho, respeitando os limites, ok? E letra bem bonita, tudo bem? Olha, a prof falou que a nossa aula ia ser um piscar de olhos e foi, né? Bem rapidinha, mas de muito aprendizado. Portanto, guarde tudo isso aí no seu coração, ok? E uma boa sorte para você realizar a tarefa. Continue se cuidando, tá ok? E nós nos vemos na próxima aula. Beijo, beijo, até! Vem aí, matemática. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Tayla e sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. E aí, estão animados? Curiosos para saber o que vamos aprender hoje? Então vamos ver qual será o objetivo da nossa aula? Olhem lá, crianças! O nosso objetivo será compor e decompor quantidades em unidades de milhar, centena, dezena e unidade. Muito bem, crianças! Vocês lembram ontem que nós trabalhamos a máquina de números? Lembram? E aí, vocês fizeram mais números depois que acabou a aula? Ah, que legal! Espero que sim, crianças! Muito divertido, não é mesmo? E hoje nós vamos continuar trabalhando os números, certo? Então, para começar a nossa aula, a professora trouxe um desafio para vocês. Quem sou eu? Vejam ali, crianças. Sou um número de 4 ordens, que foi o que nós trabalhamos ontem, lembram? Composto por 4 unidades de milhar, 8 centenas, 2 dezenas e 7 unidades. E aí, quem sou eu? Ah, então vamos ver se vocês conseguem adivinhar esse número. Quem é esse número aí em casa? Se tiverem com a máquina de números de vocês, podem fazer ele aí, certo? Muito bem. E aí, crianças, conseguiram? Prestem atenção. 4 ordens. Se eu tenho 4 ordens, eu tenho unidade de milhar, dezena, centena e unidade. Muito bem, crianças. Então, vejam lá. 4 unidades de milhar, centena, dezena e unidade. Vamos ver, então, qual é esse número? Muito bem! 4.827. E aí, acertaram, crianças? Que bom, tenho certeza que sim, vocês são muito espertos, não é mesmo? E hoje a professora trouxe um outro material para nós trabalharmos, certo? Vamos ver com a professora na bancada? Vamos lá então. Muito bem, crianças. Para a aula de hoje, a professora trouxe as fichas escalonadas, certo? As fichas escalonadas, elas nos ajudam a compreender como o número é composto em suas diferentes ordens, certo? Então, olhem aqui na bancada com a professora um pouquinho.
Olhem lá. Aqui a professora trouxe o número que vocês viram ali, 4.827. Muito bem, olha ele aqui. Viram, crianças? Olha só como nós lemos esse número. 4.827. Muito bem. Então a professora vai perguntar para vocês: quanto vale cada número que está aqui? Vocês sabem, crianças? Sim, sabem? Então vamos ver aqui com a professora? Olhem lá, crianças, aqui na ficha escalonada que a professora trouxe. Olhem lá, o 4, ele está na unidade de milhar. Então ele não vale 4, não é mesmo? Ele vale, olha, 4.000, muito bem. Olha lá, nós lemos 4.000, certo? Então ele vale 4.000. E o 8, crianças? Será que ele vale 8? Será que ele vale 80? Olha lá, vamos ver quanto o 8 vale nesse número? Olha que legal! Ele vale 800, muito bem! Olha, quando nós lemos esse número, nós estamos falando o nome dele, 4.800. Olha aqui o valor do 8, 800. E o 2, crianças? Quanto será que ele vale? Vamos ver então? Olha lá, 20, muito bem! Olha lá, crianças, nós acabamos de decompor o número 4.827. Olha só que legal! Quando nós falamos o nome do número, nós já estamos falando o valor que ele tem, certo? O valor que ele tem na ordem que ele está ocupando. Muito bem! Mas e agora, crianças? E se a professora, então, vamos montar aqui novamente. E se a professora tirar ali o 2 que estava aqui? Quanto a professora tirou? Isso mesmo, a professora tirou 20. Vamos deixar esse 20 aqui. Muito bem. E agora, crianças, que número nós formamos? Vocês sabem que número é esse? Olhem bem. Muito bem. Olhem lá, então vamos ver quanto vale. Quanto vale esse 8, crianças? Lembram? Quanto vale esse 7? Quanto vale esse 4? Lembram? Então vamos ver. Alguém aí disse em casa? 4.807. Alguém disse em casa? Que legal! Percebam, crianças, que a nossa dezena ela está vazia, certo? Então nós não falamos nada ali quando nós falamos o nome desse número. Então percebam, 4.807. Viram, crianças? Olha que legal, muito bem. Então, esse número ele é composto por 4 unidades de milhar, 8 centenas e 7 unidades, certo? Agora a professora trouxe outro número para nós vermos. Esperem aí um pouquinho. Olha lá, crianças. A professora trouxe esse número aqui. E aí? Vocês sabem qual é esse número? Será que vocês conhecem esse número? Quanto será que vale cada número que está aqui, crianças? Olha lá. Já sabem? Quanto vale o 5 aqui nesse número? Observem a posição que ele está, a ordem que ele está. Quanto vale o 6? Quanto vale o 3? E quanto vale o 9? Olha lá! Já sabem aí em casa? Ai, que legal! Que bom, crianças! Olhem lá! Aqui
como nós lemos o nome desse número. 5.639. Muito bem! E olha lá, a professora também trouxe nossas fichas todas misturadinhas aqui pra gente, certo? Muito bem. Por que nós falamos, crianças, que o 5.000 é 5.000? Porque, isso mesmo, porque ele está posicionado na quarta ordem, na ordem da unidade de milhar. E quando o número está na unidade de milhar, nós multiplicamos por 1000. Então, o 5, ele vale 5.000. Olhem lá, crianças, muito bem. E o 6, crianças? Percebam, ele está na terceira ordem, na ordem da centena. Então, quanto o 6 vale na ordem da centena? Vocês lembram da aula de ontem que nós vimos todas as ordens, que na ordem das centenas nós multiplicamos um número por 100, isso mesmo. Então, o 6 aqui neste número, ele vale 600, muito bem! Ótimo, crianças! E agora, o 3 que está ali, crianças? Ele está na dezena, muito bem! E se ele está na dezena, a dezena nós contamos de 10 em 10, isso mesmo. Então, quanto vale esse 3 ali? Ótimo, ele vale 30. E o 9 que está ali na primeira ordem, que é a ordem das unidades, ele vale 9, muito bem. Nós vimos ontem que o 9 é o maior algarismo que nós temos, certo, crianças? Então, olha, vamos compor esse número? Para nós compor esse número, crianças, nós precisamos fazer uma soma. Vejam lá. 5.000 mais 600 mais 30 mais 9, eu formo o número 5.639. Muito bem, crianças. Olha como é divertido trabalhar com os números. Vocês viram? Muito bem. Olha aqui, crianças. Agora a professora vai mostrar para vocês por que nós lemos desse jeito. Vocês já perceberam, certo? Porque eu falo, olha lá o nome desse número. 5.000, então vejam lá. 5.630, olha lá, 39. Vocês viram, crianças, que nós falamos a posição que o número ocupa ali para nós ler o nome dele? Muito bem, 5.639. Legal, não é mesmo, crianças? Olha só como é divertido. E claro que agora, vamos montar aqui de novo. Vamos compor 5.000 mais 600 mais 30 mais 9. Muito bem. Nós formamos o número 5.639. Mas e é claro que a prof vai desafiar vocês novamente. Olhem lá o número novamente, crianças, aqui na bancada com a professora. Vejam aqui. E agora, se a professora tirar esse 6 que está aqui, será que a professora, quando tirou esse 6, saiu apenas 6 desse número? Não, muito bem. Quando a professora tirou esse 6 que está na terceira ordem, a professora tirou o 600. Ótimo, crianças, muito bem. E agora, que número nós formamos, vocês sabem? Digam aí em casa para quem estiver com vocês. Conhecem esse número, crianças? Vamos ver aqui então com a professora? Olhem lá. Aqui nós temos os 5.000 mais 30 mais 9, que
que número nós formamos, crianças? Olha lá, a professora acabou de decompor esse número. Sabe qual número nós vamos formar? Então, vamos compor com a professora? Muito bem, olhem lá. 5.000 mais 30 mais 9, nós vamos formar o número 5.039. Muito bem, crianças. Olha como as fichas escalonadas são legais para nós aprender. Muito bem. Agora, a professora vai tirar esse 9 aqui. Muito bem. E agora, quando a professora tirou esse 9, será que só saiu 9 unidades? Sim, muito bem, porque aqui esse 9 ele estava na primeira ordem, na ordem das unidades. Ótimo, crianças. E agora, que número ficou ali? Vocês sabem dizer para a professora? Muito bem, vamos decompor ele para ver se vocês adivinham o nome dele, para vocês. Vejam lá, então aqui eu tenho 5.030. Então, que número nós vamos formar com esses? Muito bem, nós vamos formar o 5.030. Perfeito, crianças. Percebam que agora nós não temos nem a nossa centena e nem a unidade. Nós só temos a unidade de milhar e a dezena. E quando nós compomos esse número, nós vamos ficar com o número 5.030. Muito bem, crianças. Olha que legal. Agora, a professora trouxe mais um número para vocês, certo? Olhem lá. Esse número. E aí, vocês sabem qual é esse número? Ai, será que vocês reconhecem esse número, crianças? Percebam que nós temos um 9 na unidade de milhar. Quanto nós temos aqui na centena? Isso mesmo, nós não temos nada. O zero está ali para nos contar que aqui a nossa centena está vazia. E aqui, crianças, quanto nós temos na dezena? O 1, muito bem. E esse 1 na dezena, quanto ele vale? Ele vale 1? Não, muito bem. E ele vale 10, perfeito. E o 4 na unidade, ele vale quanto, crianças? Muito bem, ele vale 4, perfeito, crianças. E como nós lemos esse número, crianças? Olhem lá, a professora trouxe novamente aqui a ficha escalonada desse número. Percebam lá, ó. Olha só que legal. Vamos ver como nós lemos esse número? Vejam lá. Aqui, a professora trouxe aqui para vocês também. 9.014. Muito bem, crianças. Vamos decompor eles para você ver? Olha lá. Aqui eu tenho 9.000 mais 10 mais 4. Formou 9.014. Olha que legal, crianças. Então, percebam, aqui a nossa centena ela está vazia. Então, nós não falamos nenhum número ali na centena, certo, crianças? E 10 mais 4, nós falamos 14, porque 10 mais 4 é 14, certo, crianças? Muito bem. Olhem lá, 9.014. A professora até vai colocar aqui o 4 para formar o 14, certo? Muito bem, olha só que legal. E aí, estão gostando, crianças? Estão compreendendo como nós compomos e decompomos números? Ah, que legal, crianças, olha lá. E aí, crianças, e se agora, nesse número, a professora retirar esse 1 daqui? Será que a professora tirou apenas uma unidade? Isso mesmo, não, a professora tirou uma dezena ou tirou 10 unidades.
Ótimo, crianças! Que bom que vocês estão entendendo. E agora, que número formou ali, crianças? Olha só. Agora nós temos o 9 na unidade de milhar, não temos nada na centena, não temos nada na dezena e temos 4 unidades. E aí, que número será que nós formamos? Vamos ver, crianças? Olhem lá. 9.004. Olha que legal, crianças! Que legal que é brincar, compor e decompor números com a ficha escalonada. Agora, a professora trouxe mais um número para vocês, para ver se vocês realmente entenderam, certo? Olhem lá, crianças. E aí? Sabem qual é esse número? Conhecem ele, crianças? Olhem, observem bem o número que está na unidade de milhar, o número que está na centena, o número que está na dezena e o número que está na unidade. Como nós lemos esse número? Fala aí o nome desse número para alguém que está aí do seu ladinho para ver se vocês sabem mesmo. Olha que legal! Conseguiram, crianças? Muito bem! Então vejam lá, a professora trouxe a ficha escalonada para vocês novamente. Então vejam, crianças. Esse número 3, ele está na unidade de milhar. Então ele não vale 3, ele vale 3.000. Olha só, a professora não vai falar o nome desse número ainda. Quero que vocês aí em casa falem para a professora. Então o 3, ele vale 3.000. E esse 1, crianças? Quanto 1 vale? Ele está na ordem das centenas. Vamos ver aqui com a professora. Olha lá, estamos decompondo esse número. Olha, o 1 vale 100. Muito bem. E o 4, crianças? Quanto 4 vale? Olha, observem, ele está na ordem das dezenas. Muito bem, então ele vale 40, isso mesmo. E o 8 que está na ordem das unidades, ele vale 8. Perfeito, crianças. Como nós lemos o nome desse número então? Será que vocês já conseguiram falar aí em casa? Olha, a professora trouxe aqui para vocês também. Nós lemos 3.000, vejam lá, 3.148. Olha só, crianças. Viram? Acertaram aí em casa? Que legal! Vocês viram como é fácil nós compreender o valor dos números quando nós compomos e decompomos eles? Muito bem! Então vejam lá, para eu compor esse número, crianças, eu faço 3.000 mais 100 mais 40 mais 8 e formo o número 3.148. Que legal, crianças! Aprenderam? Muito legal, mas claro que a professora vai desafiar vocês novamente. Observem lá, crianças, que a professora vai tirar algum número daí. Vejam lá. E se a professora tirar esse 1 aqui da centena? E agora, crianças? Será que se a professora tirou esse 1 aqui da centena, eu só tirei uma unidade? Não, muito bem, a professora tirou uma centena, a professora tirou 100 unidades. Perfeito, crianças, muito bem. Então, vamos ver se vocês sabem qual é o número que formou agora? Vamos decompor para ficar um pouquinho mais fácil? Veja que agora a nossa centena ela está vazia. Olha lá, crianças. Muito bem. E agora? Será que vocês sabem qual é o número que nós formamos? 3.000, nós temos o 3.000, nós temos o 40 e nós temos o 8.
E aí, já sabem? Olha como fica fácil nós reconhecer os números assim. Isso mesmo, 3.000 mais 40 mais 8 formam o número 3.048. Perfeito, crianças! Que legal! Muito bem! E agora, se a professora tirar aqui esse 8 das unidades, e agora, será que eu tirei só 8 unidades? Muito bem, eu tirei só 8 unidades, perfeito. Que número nós formamos agora, crianças? Olhem lá, vamos decompor ele. Agora eu tenho 3.000 mais 40. Que número nós vamos formar? O número... Perfeito, muito bem. Vocês são muito inteligentes, eu estou muito orgulhosa de vocês, crianças. 3.040, muito bem. E aí, crianças, vocês conseguiram compreender a composição e a decomposição dos números com a ficha escalonada? É muito divertido, não é mesmo? Olha só, vocês podem fazer aí em casa, podem fazer os algarismos do 0 ao 9, tudo separadinho, aí podem fazer os números do 10 ao 90 e compor e decompor números aí em casa. Bem divertido, certo? Então vamos ver o que nós aprendemos hoje? Olhem lá, crianças. Muito bem, crianças, olhem lá. Nós aprendemos que o valor do número depende da posição que ele ocupa, certo, crianças? Olha que legal! Aprendemos também que usamos a adição para compor um número, certo? Isso mesmo! E compomos e decompomos diferentes números utilizando a ficha escalonada. Vocês viram como a ficha escalonada é muito divertido? Que legal! Vocês vão ver ela lá na escola de vocês também, tá bom? Com a professora de vocês. E é muito divertido aprender com ela, certo? Mas claro que a professora trouxe mais um desafio para vocês. Pensem rápido. Qual número podemos formar usando as quantidades que estão soltas aqui? Será que vocês realmente compreenderam, crianças? Então, vejam lá. Podem montar aí em casa. Podem fazer no papel, em qualquer lugar que vocês queiram, certo? Muito bem. Percebam que nós temos diferentes números e de diferentes ordens, certo, crianças? E aí? Já montaram? Ah, que legal! Então vamos ver, crianças, se vocês acertaram? Vejam lá, vocês já descobriram que para compor esse número, vocês precisam fazer uma adição. Então, façam lá em casa. Olhem aqui, aqui eu tenho 3.000 mais 800 mais 10 mais 5. E aí, que número vocês formaram? Vamos ver aqui então, crianças. 3.815. Muito bem, crianças! Acertaram em casa? Ah, que legal! Estou muito orgulhosa, tá bom? Vamos relembrar o objetivo da nossa aula? Vejam lá, o nosso objetivo era compor e decompor quantidades em unidades de milhar, centena, dezena e unidade. Será que nós conseguimos atingir o nosso objetivo? Nós compomos e decompomos diferentes quantidades em unidades de milhar, centena, dezena e unidade? Sim, utilizando a ficha escalonada, e foi muito divertido, não é mesmo, crianças? Então, vamos ver a nossa tarefa de hoje? Vejam lá, crianças. Na primeira atividade, vocês vão compor os números que estão aqui. Por exemplo, se tiver lá 2 dezenas e 3 unidades, vocês vão formar esse número. Que número que forma 2 dezenas mais 3 unidades? Isso mesmo, 23. Perfeito. Aí, depois que vocês
comporam esses números que estão aqui. Vocês vão encontrar ele aqui no caça-números. Por exemplo, 23. Eu vou procurar aqui, olhem aqui. Olha, ele está aqui. Então, eu vou circular ele e vou pintar, certo? Olha só que divertido, crianças. Então, gostaram da aula de hoje? Eu espero que sim, crianças. Eu me diverti muito. Espero que vocês tenham se divertido aí em casa também, tá bom? Nossa aula está chegando ao fim, mas espero vocês na próxima aula, certo? Um beijo e até mais! Vem aí, Ciências Humanas. Bom dia, crianças! Preparados para a nossa aula de História? Espero que sim. Então, eu sou a professora Andresa e hoje o tema da nossa aula vão ser dois. Nós vamos ter dois temas na nossa aula, que são eles. Então, quem faz História e os primeiros grupos humanos? Começamos com uma pergunta, então vão pensando. Quem faz a História? Só que antes, a professora Andresa quer que vocês peguem o caderno aí, que é o caderninho do Vem Aprender, aonde vocês estão fazendo as anotações e escrevam lá, disciplina de História, quem faz a História e os primeiros grupos humanos. Então, vocês vão registrar aí o tema da nossa aula no caderno. Por que vocês vão registrar o tema, pessoal? Para quando vocês precisarem, vocês lembrarem, reativar a memória de vocês. Até mesmo quando vocês forem para a escola, lá conversar com a professora, vocês saibam explicar o que vocês tiveram na disciplina de História. Então, vamos copiar bem rapidinho, porque vocês já são segundo ciclo e eu tenho certeza que vocês escrevem rapidinho. Então, vamos lá. Copiem aí, disciplina de História, quem faz a História e os primeiros grupos humanos. Certinho? Copiaram? Que bom! Então, e na nossa aula temos que ter objetivos. O que a professora Andresa quer que vocês alcancem, consigam aprender durante essa aula? Então, os nossos objetivos são compreender o homem como sujeito histórico e identificar as diferenças culturais dos primeiros grupos humanos. Os objetivos não precisam copiar, então só copiaram, né, o tema da aula. No final da aula, nós vamos ver se nós conseguimos atingir esses objetivos. Então, vamos voltar para a nossa pergunta inicial. Quem faz a História? Olhem lá que imagem linda essa que a professora trouxe, de quem faz a História. Será que a História ela é feita só por reis, presidentes, imperadores? Olhem bem, será que está aparecendo algum rei, algum presidente, algum imperador aqui? Não, né? Está aparecendo, vocês conhecem, vocês já viram, né? Então aqui podemos dizer assim, que tem até a história, nossa, como que iniciou lá com os homens na pré-história, a evolução, até chegar na criação das cidades. E o relógio, por que o relógio está aqui? Porque lembram que a professora falou que História estuda os seres humanos num determinado tempo, olha o relógio ali marcando o tempo, e num espaço. Seja, qual espaço? Pode ser na nossa cidade, pode ser no país, no mundo, né, no planeta. Então, tem um determinado espaço para nós estudarmos. E aí, chegaram à conclusão de quem faz a História? Não, só são aquelas pessoas importantes? Não, né? Vocês lembram lá da minha apresentação, quando eu cheguei aqui e falei, eu vou contar um pouquinho da minha história para vocês? Então, a professora estava fazendo História? Está. A professora está fazendo História aqui? Estou. Vocês estão fazendo História na casa de vocês? Sim, né? Então, todos nós somos sujeitos históricos. Todos nós fazemos a História. E com isso, eu quero apresentar para vocês os mascotes da nossa disciplina de História, que são o Pedro e a Laura. Pedro e a Laura.
que são? Como assim mascote, professora? Como nós não podemos ter aqui alunos, né? O professor sente falta de aluno. Nós fizemos esses 2 bonecos para representarem vocês aí, para representarem os alunos da nossa rede municipal. Então vamos ver eles aqui na bancada? Então aqui nós temos o Pedro e a Laura, e eles vão estar participando das nossas aulas, pessoal. Quase todas as aulas eles vão estar aqui, ajudando no joguinho, assim que a professora... Infelizmente, não estão aqui vocês para ajudarem a professora, então eles estão aqui para ajudar. O Pedro, vocês conhecem esse uniforme? O uniforme não tão igual ao de vocês? Sim, eles são alunos da Rede Municipal de Ensino de Ponta Grossa. O Pedro, ele mora em Uvaranas. Beijo aí para o pessoal de Uvaranas. Ele estuda na escola Fulton. Ele é o caçula da família. Ele tem 2 irmãos mais velhos. E os avós deles não moram aqui no centro da cidade, aqui em Ponta Grossa, não moram na cidade. Ele mora no distrito de Itaiacoca, os avós do Pedro. Certo? Legal, conheceram o Pedro? Já a Laura, ela mora, vamos dizer assim, no outro lado da cidade. Ela mora na Nova Rússia. E ela estuda na Escola Municipal São Jorge. E ela é filha única, ela não tem irmãos. E os avós dela também não moram aqui na região central, aqui da região de Ponta Grossa, aqui no centro. Ela mora no distrito de Uvaia. Então vamos aí dar manda um abração para o pessoal de Itaiacoca e para o pessoal aí de Uvaia também. Então eles vão estar aqui nas nossas aulas ajudando. E a professora, o que a professora fez aqui? Contou um pouco da história deles, igual eu contei a minha história. E eu tenho certeza que a história de vocês também é um pouco parecida com a do Pedro e da Laura, certo, pessoal? Então vamos voltar agora aqui para a tela? Então a professora falou que nós somos sujeitos históricos. E por que será que nós somos sujeitos históricos? Você já sabe. Por que nós somos sujeitos históricos? Olhem lá, quantas pessoas, com quantas histórias diferentes de vidas elas podem ter, né? Então, por que será que nós somos sujeitos históricos? Por quê? Porque nós fazemos a nossa própria história, né? Lembram que a professora falou? Então, por que construímos a nossa própria história? Ou seja, intervimos no meio social, cultural e ambiental em que vivemos. Portanto, todo fato histórico possui um sujeito ou vários sujeitos históricos. Eu sempre gosto assim de falar que um sujeito é muito difícil um fato histórico ter somente um sujeito, porque desde o momento que nós nascemos, nós precisamos de várias pessoas ali para estar junto com nós, né? E os fatos históricos também sempre precisam de várias pessoas para estar ali, para acontecerem. Só que esse conceito de fato histórico, pessoal, de sujeito histórico, ele é recente. Até pouco tempo, vamos dizer assim, quando os pais de vocês estudaram, até mesmo a professora Andresa estudou, nos livros de história não considerava todo mundo um sujeito histórico. Eles só, assim como grandes personalidades que eram considerados sujeitos históricos. Como assim grandes personalidades, professora? Pessoas importantes, como reis, presidentes, militares, tem bastante, porque nessas tem épocas da história que teve muitas revoluções. Então, essas pessoas, e quem eram os militares? Será que era o soldado lá? Não, eram os generais, os capitães, quem o quê? Quem comandava. Então, nos livros de história só apontavam eles, como aqui. Aqui nós vemos assim, então a mudança de conceito. Se vocês olham, vocês conhecem? Nós temos quem? D. Pedro. Primeiro, olha o enfardamento dele. Eu adoro essas medalhas, acho linda essa roupa dele. E Santos Dumont. Lembram que Santos Dumont esteve aqui em Ponta Grossa? Lembram quando eu trabalhei lá as estações ferroviárias que dizem assim, o avião nos trilhos, né? Que o pai da aviação foi embora de Ponta Grossa, de trem, e a última coisa que ele viu foi a colina com a catedral lá em cima, né? Então eles são bem poéticos, né? Quando eles falam de Dom Santos Dumont aqui em Ponta Grossa.
Mas será que Dom Pedro, voltando lá aquele conceito de sujeito histórico, o que Dom Pedro fez? Proclamou a independência do Brasil. Mas será que ele proclamou isso sozinho? Será que ele não teve ajuda de ninguém? Um belo dia ele acordou, falou, não, hoje eu vou proclamar a independência do Brasil? Não, né, pessoal? Ele teve ajuda principalmente da rainha Leopoldina, que foi a chave principal, peça principal para essa independência do Brasil. Porque ela foi atrás de políticos, fazendeiros, ela foi atrás de apoio para que eles conseguissem proclamar a independência. Então ele não fez sozinho, mas agora nos livros tem um destaque bem grande para essas pessoas. Só que antes não, só falava que tinha sido Dom Pedro I, simplesmente ele sozinho. Agora sabemos que não foi. E Santos Dumont, quem que ele fez? Quem que ele inventou? O avião. Mas será que ele inventou sozinho? Será que ele não teve professores, né? Vamos puxar um pouquinho pelo lado da professora. Professores que ajudaram ele? E os cálculos, o material, os operários que ajudaram ele a construir esse avião? Então, ele não fez sozinho. Então, todo fato histórico tem mais de um sujeito histórico. E todos nós, olha aqui eu vou dar um exemplo bem prático, as eleições. Será que não foi todos os pontagrossenses, todos não, né? Porque tinha cada um com o seu partido e com quem queria que elegesse. Mas, de alguma forma, nós participamos da eleição. Quem votou, participou da eleição, participou desse momento histórico da nossa cidade. Então, todo mundo é um sujeito histórico, todo mundo tem a sua história e vocês têm a história de vocês. Vocês, junto com a professora, junto com os familiares, fazemos parte desta história. Certo? Entendido? Tenho certeza que agora vocês não esquecem mais o que é um sujeito histórico. E agora nós vamos conhecer alguns sujeitos históricos bem no passado. Bem no passado. Na pré-história. Que tal, hein? Já viram essa imagem, alguma coisa? Em desenhos, filmes, né? Mas o que será que é a palavra pré-história? Lembra quando vocês entraram antes, a gente falava em pré-escola. O que era? Era o início de vocês na escola. E pré-história é o início da história. Lá, aqui nós estamos representando, lá nos homens das cavernas, nos primeiros primatas, né? E como que se divide essa história? A história, ela se divide em paleolítico, pedra lascada. O homem ainda, ele é bem rústico, ele não usa muito instrumentos, ele não tem, então ele vai como parece, ele com aquela pedra, ele caça jogando pedra, então ele é bem rústico, por isso que ela chama-se paleo, velho, lítico, pedra, né? Então é uma coisa bem no início da humanidade. E o neolítico, pedra polida ou nova pedra, aí eles já começam a usar mais o fogo, aqueles começam um pouquinho no paleolítico, a transição do paleolítico para o neolítico, mas eles começam a usar o fogo, começam já a construir suas moradias, então a fazer usos de materiais para a caça. Então, por isso que é nova pedra, né? Pedra polida. O que é polir? É você deixar a pedra lisinha, você mexer na pedra, mexer em alguma coisa para que ela fique melhorada, vamos dizer assim. Certo? E agora vamos voltar para o caderno? Então vamos lá. No caderno de vocês, eu quero que vocês façam um quadro, como está aqui, com a imagem escrito a lápis. Imagem 1, imagem 2. Certo, pessoal? Imagem 1, imagem 2. Podem deixar umas 5 linhas. Por quê? A professora vai mostrar ali 2 imagens. E eu quero que vocês escrevam as diferenças que tem de uma imagem e na outra imagem. Podem ser 5 diferenças, não precisa fazer muito, mas em cada linha vocês coloquem a diferença dessas imagens. Vamos ver lá? Então, vou deixar um tempinho para vocês olharem essa imagem. Olhem bem, vejam a diferença, vejam a paisagem, vejam o homem em cada imagem. É o homem, é o primata, né, pessoal? Um dos primeiros primatas.
se eles estão parados, se eles estão se movimentando, o que eles estão fazendo. Cada imagem, coloquem 5 características de cada imagem, bem rapidinho aí. Eu vou deixar a imagem para vocês irem vendo o que tem de diferença. Vejam a paisagem, vejam como que eles estão, o que eles têm na mão, qual o trabalho que eles estão fazendo, certo? Vão registrando aí. Bem bonitinhos. Deu tempo? Lembrando, pessoal, caso não dê tempo de vocês registrarem agora, lembrando que é só acessar lá no YouTube que vocês têm a aula, podem ir mais devagar, vendo o que deixaram na hora de anotação, o que ficou faltando, tá bom? Então, pessoal, aqui a professora fez, né, também o quadro para nós irmos trabalhando junto. Então, olhando lá, a primeira imagem. Parece que eles têm um lugar fixo ou parece que eles estão em movimento? Parece que eles estão em movimento, bem isso. Esse pessoal ali, eles não tinham uma morada fixa. Eles não tinham morada fixa. O que é isso? Eles andavam de um lugar para o outro. E quando eles andavam, gente, eles vão começar a também em vários lugares, vão nos continentes, vão começar a povoar os continentes, porque eles não têm um lugar fixo. Então eles vão de um lugar ao outro. Por que será que eles vão de um lugar ao outro? Se vocês prestarem atenção, que vão ver que eles estão carregando a caça deles. Por quê? Porque eles não plantavam. Eles não cuidavam de animais, não. Eles eram o que a gente chama de caçadores e coletores. Então, eles caçavam e colhiam. Então, por isso que eles migravam de um lugar para o outro. Por quê? Porque quando a comida acabava de um lugar, como eles não tinham fonte, eles não sabiam produzir esse alimento, o que eles faziam? Eles iam para outra região. Lá eles caçavam, lá eles colhiam. Quando acabavam, eles acabavam indo para outra região. Por isso que nós dizemos que eles não tinham uma moradia fixa. Voltando lá, a paisagem, pessoal, ela foi modificada? Não, né? A gente vê assim que a paisagem está bem natural. Não tem quase nenhuma modificação do homem, não tem a mão do homem, como a gente costuma dizer. A paisagem está natural. E ali nessa imagem, vocês verem eles utilizando fogo, a gente vê que ali está frio, né? Tanto é que o corpo deles ainda é cheio de pelos, porque eles não estão utilizando o fogo, então era uma forma que eles tinham, por isso o corpo cheio de pelo, para se aquecerem. Então, nesta foto ali, eles ainda não utilizavam o fogo, certo? Vocês podem colocarem aí também as características físicas, que eles são semelhantes ao macaco, mas não são os macacos, né, pessoal? Somos semelhantes, mas não são. Podem colocar, mas aí na tabelinha de vocês, esses 4 itens tem que ter. Então, se vocês deixaram de anotar, coloquem aí no caderninho de vocês. Agora vamos para outra imagem. Na outra imagem, parece que eles estão andando? Não, né? Parece casa, pessoal. Vocês estão vendo ali umas casas ali? Sim, porque agora eles passam a ter o quê? Moradia fixa. Então, eles ficam num lugar, eles passam a se fixar num lugar. E por que será que eles passam a se fixar num lugar? Porque se vocês olharem lá assim atrás, nós temos plantações, temos ali alguns animais, porque agora eles já conseguem o quê? Plantar, ou seja, eles começam a produzir o seu alimento. Eles começam a pastorear os animais. O que é isso? Criar os animais, começam a plantar. Eles viram lá na observação da natureza que uma sementinha, quando caía no chão, ela brotava e dava outro alimento.
Então eles começam aí ao que? A fazer uso da agricultura, a cuidar dos animais. Então eles passam o quê? A ter uma moradia fixa e eles passam a produzir o seu próprio alimento. A paisagem é modificada? Bastante, né? Foi bem modificada essa paisagem. Olhem lá, eles ali não tem árvores, as árvores só estão ao fundo, eles prepararam o terreno, então a paisagem foi bem modificada. E aquela fumacinha? O que será que é aquela fumacinha? Eles estão utilizando o quê? O fogo. Então aqui eles passam nessa imagem a utilizar o fogo. Então, você vejam, aí eles já usam o fogo para cozinhar, para construir algumas ferramentas. Então, eles passam a utilizar o fogo. E com isso, a partir do momento que eles passam a utilizar o fogo, vocês vejam que muitas características deles mudaram. Aquela mandíbula que antes era bem forte, porque eles comiam crua, as carnes já passam a ficar menor, porque agora a carne é cozida, fica mais macia, eles já começam a se aquecer, então não precisa tanto pelo no corpo, porque agora eles já têm o fogo para se aquecer. Então começa essas modificações físicas também. E como será que se chamam esse pessoal aqui da primeira imagem? Que não tinha moradia fixa, que eram caçadores e coletores, paisagem natural e não utilizavam fogo. Como será que eles se chamam? Não? Sim, conseguiram? Nômades. Então eles são os nômades. Eles passam a ter o quê? Eles não tinham moradia, são caçadores. Sempre quando a professora falar em nômades, uma característica que vocês têm que sempre lembrar é o quê? Que eles não têm moradia fixa. Então, são os nômades. E esse pessoal que tem moradia fixa, plantava seu alimento, plantavam seus alimentos, o próprio alimento, paisagem modificada e utilizam o fogo. Como que eles são chamados? De sedentários. Essa palavra aqui eu tenho certeza que vocês já ouviram. Tá bem em foco essa palavra sedentários, não está, pessoal? Por quê? Porque quando você fala que uma pessoa é sedentária, quando que essa pessoa é sedentária? Quando ela tá parada, que é meio preguiçosa, né? E sedentarismo é mais ou menos isso, são aquelas pessoas que não eram preguiçosos. Vejam lá na imagem quantas coisas eles estão fazendo, mas eles ficaram parados num lugar fixo. Eles não saem mais, eles não migram para outras regiões. Agora eles começam a construir suas casas, plantar num lugar fixo. Então eles estão parados no lugar, na região, mas não que que não façam atividade física, como a gente ultimamente costuma dizer que os sedentários são, né? Então vamos lá na nossa classificação ali na tela. Então, nômades. Então ali, né, pessoal, como a professora já explicou, vê ali como dá a entender o movimento deles, que eles não têm lugar fixo, e os sedentários, que eles já passam a ter uma moradia fixa. E como será que houve essa transição dos nômades para os sedentários? Como que aconteceu? O que fez que os nômades se tornassem sedentários? Então eu vou contar para vocês em forma de uma história em quadrinhos. Vamos lá? Então lá, há muito tempo atrás, os povos eram nômades. A mulher diz: vamos procurar mais comida? O homem fala: sim. Eles caçam e colhiam. Eles caçavam e colhiam. A mulher fala: eu vou colher. E o homem diz: e eu vou caçar. Mas tinham que andar muito para buscar mais alimentos. Estamos andando faz muito tempo, o homem reclama. A mulher diz: sim, eu estou cansada. Viram? Quando o alimento acabava, tinham que ir buscar em outro lugar. Temos que nos mudar de novo. A cara deles é apavorado. Então vamos, né? Fazer o quê? Não tem o que comer, então tinham que se mudar. Certo dia, esfriou muito e os animais se esconderam. Então eles ficaram sem alimentos. A mulher desesperada fala: o que vamos fazer agora? Daí o homem diz: tive uma ideia.
Vamos viver perto de rios, plantar e cuidar de animais. Por que será que eles tinham que viver perto dos rios? Porque o rio é uma fonte de vida. Então, nos rios, eles viram que começava a ter mais plantas, os animais iam lá para beber, né? E eles também precisavam de água. Nós precisamos de água para sobreviver. Então, por isso, viver perto dos rios. Então, eles foram viver em cavernas, perto de rios. Começaram a plantar e domesticar animais e se tornaram povos sedentários. Daí a mulher diz assim, ótima ideia, hein? Daí o homem diz sim, né? Todo convencido que a ideia foi dele, né? Brincadeirinha, né, pessoal? Então foi essa a razão, que eles deixaram de ser nômades e passaram a ser sedentários. Então foi assim, foi porque pela escassez de alimento e questão também de proteção para eles. Então sempre, geralmente, os sedentários fixavam-se num lugar perto do rio, certo, pessoal? E hoje, então nós falamos que teve a transição dos nômades para os sedentários. E hoje, será que ainda existem nômades aqui no nosso planeta? Aqui? Será que existe? Será que existem nômades aqui em Ponta Grossa? O que vocês acham? Sim ou não? Você acha que existe? Pois existe, pessoal. Então a professora trouxe alguns para vocês. Nós temos os beduínos da Argélia, vocês podem ver que é lá no deserto. Temos os aborígenes australianos, que são tipo os indígenas australianos, né? E temos os banjaras, ciganos da Índia. Aqui eu trouxe da Índia. Mas será que no Brasil nós temos ciganos? Temos aqui em Ponta Grossa, nós temos, né? Na escola que eu trabalho, né? Nós tínhamos crianças que eram ciganas, né? E por que os ciganos são nômades? Porque eles não têm um lugar fixo. Geralmente eles vão de uma cidade para outra, ou de um bairro para o outro, por isso que eles são nômades. Então veja, bem pertinho de nós. E temos também os netes da Sibéria, lá no frio também. Esses eles já têm que partir de um lugar para o outro, como eram os de antigamente, por causa do alimento, né? Porque o lugar é muito frio, quando acaba a escassez eles acabam tendo que mudar. Certo, pessoal? Vocês não sabiam que nós tínhamos nômades aqui, né? Tenho certeza. Então, vamos voltar agora para o nosso caderno. Lembram que a professora pediu para vocês escreverem imagem 1 e imagem 2 a lápis? Agora vocês vão apagar lá essa imagem 1 e essa imagem 2 e vão escrever lá na imagem 1, nômades. Quem são os nômades? Então, não tinham moradia fixa, caçadores e coletores, paisagem natural, não utilizavam o fogo, certo? E vão apagar imagem 2 e vão escrever sedentários. Então, eles tinham moradia fixa, plantavam seu próprio alimento, paisagem modificada e utilizavam o fogo. Então, completem, pessoal. Esse quadro é muito importante vocês terem no caderno de vocês, porque vocês vão precisar para fazer as atividades. Sempre quando a professora pedir para vocês marcarem alguma coisa no caderno, vocês marquem, porque vocês vão acabar utilizando depois, certo? Fizeram, né? Segundo ciclo, escreve rapidinho. E os nossos objetivos, será que nós conseguimos alcançar na aula? Então lá, compreender o homem como sujeito histórico. Como conseguimos? Sim, nós vimos que nós somos sujeitos históricos. Olha, então, certinho. Identificar as diferenças culturais dos primeiros grupos humanos no nomadismo e no sedentarismo. Conseguimos? Conseguimos, né? Então, nós alcançamos os nossos objetivos. E como boa professora que eu sou, claro que eu tinha que deixar uma tarefinha para vocês, né? Não podemos esquecer a tarefinha. Então, a tarefinha que vocês vão ir pegar lá na escola de vocês, né? É bem simplesinha, bem dentro da aula. Então, lá, sabendo que você é um sujeito histórico, relembre junto com seus familiares fatos importantes que aconteceram em sua vida. Depois selecione 3 fatos e descreva-os conforme a sequência que ocorreram. É quase igual a professora Andresa fez na apresentação dela. Lembra que eu trouxe algumas imagens e fui falando? Vocês não vão fazer com imagens. Então, vocês podem escolher um fato quando vocês eram bebês,
mais ou menos de 2, 3 anos, e um fato agora que está acontecendo na vida de vocês. 3 fatos, escreve 3 frases sobre o que vocês escolheram. No número 2, em relação ao nomadismo e ao sedentarismo, coloque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. Então, vocês vão ler todas essas questões aqui e o que for correto, que está certo, vocês vão colocar V. O que está errado, coloca F. Preste atenção porque pode ter umas pegadinhas aí no meio. E no número 3, identifique nas imagens abaixo a paisagem que representa os nômades e os sedentários. Após essa identificação, escreva uma característica de cada uma delas. Então, vocês vão ver quais são os nômades, quais são os sedentários e depois, pessoal, é só olhar lá naquele quadro e copiar uma característica para cada um, certo? Eu espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho da pré-história. Vamos aí trabalhar ainda mais com essa pré-história. Espero contar com vocês para a nossa próxima aula. Façam as atividades bem certinho. Beijo, tchau, tchau. Meu nome é Ana e estudo na Escola Alda dos Santos Rabonato. Não é difícil estudar de máscara. E sei que as outras crianças também vão conseguir. Então, crianças, agora tem que lavar as mãos por causa que está muito diferente. Lavar as mãos com água e sabão, passar álcool gel. Também tem que se cuidar. O distanciamento social e o comprimento é muito diferente.